Maria, sejam muito bem-vindos a mais uma formação aqui no nosso canal da Fraternidade Arca de Maria. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a consagração, já estamos chegando na nossa reta final do nosso livro, pois também já iniciaram muitos os exercícios espirituais, aqueles que vão se consagrar agora no dia 15, então espero que todos estejam muito ansiosos para esse grande dia, que estejam conseguindo fazer bem a sua preparação. Como sempre, convidamos vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, quem ainda não é inscrito, a seguirem nossas redes sociais, para também, depois desse tempo, a gente conseguir dar sequência a esses estudos da consagração, para nós também conseguirmos cada vez mais nos aprofundarmos nessa tão bela espiritualidade que nós estamos aprendendo aqui, que não seja um tempo exclusivo, só esse tempo de formação, mas que possa ser algo para toda a nossa vida, E nós sempre vamos estar aqui, no nosso canal, colocando mais conteúdos, mais coisas para ajudar vocês na vivência da consagração também, Não só a consagração no dia, mas após ela a vivência, Então vamos iniciar com uma oração, pedindo à Virgem que possa nos guiar, que possa ser ela nos conduzir nesse dia, nesse período. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nós vamos iniciar o estudo do 8º capítulo do tratado. Nós vamos ver as práticas exteriores, que é o primeiro artigo. E na próxima formação, então, a gente vai ver ainda a segunda parte desse mesmo 8º capítulo. Quando São Luís vai iniciar falando das práticas exteriores, ele começa falando da importância também que existe no exterior. Dizer aqui, embora o essencial consista no interior, não deixe de compreender várias práticas exteriores que não se devem negligenciar. É preciso fazer estas coisas sem omitir aquelas. A razão disso esclarece-se, quer porque as práticas exteriores sejam bem feitas ajudam as interiores, quer porque lembram o homem que sempre seguia pelos sentidos o que está fazendo e o que deve fazer. Nós aqui, sempre colocamos isso muito claro para você, sempre buscamos deixar isso muito claro. O principal da consagração é o interior. Porém, isso não significa que eu devo simplesmente só viver no meu interior sem nada exterior, O interior, ele é o mais importante, mas isso não tira a importância do que é o exterior, É como, quando nós vamos lá, pagar as contas da nossa casa. Nós temos a conta de luz, nós temos a conta de água e a conta da internet. Qual que é a mais importante? Eu diria que é a da água, Porque eu preciso da água para beber, para preparar meu alimento, para fazer a higiene, a limpeza da casa. Então, a água talvez seria a mais importante de todas. Porém, isso não significa que porque a água é o mais importante, eu só vou pagar a água e não vou mais pagar a luz, não vou mais pagar a internet. Apesar, ainda mais hoje em dia, onde muitos usam da luz e da internet para ganhar um sustento para poderem pagar a conta de água. Isso não tira a importância, o fato da água ser o mais importante na nossa vida, nas nossas contas, quando a gente vai elencar as nossas prioridades, é bom a gente sempre ter essa
lista de valores, né? O que é o mais importante para mim. Mas o fato de eu ter uma coisa que é o mais importante, que é o principal na minha vida, não significa que as outras coisas percam totalmente a sua importância. O fato de, né, voltando a esse exemplo, não significa que então eu não vou pagar a luz. Né? Como é que vai ficar minha geladeira? Como é que eu vou manter meus alimentos para poder cozinhar? Como que eu vou acompanhar as irmãzinhas da Arca de Maria se eu não pagar a internet? Né? Como é que eu vou fazer minha formação para consagração? Então, essas outras coisas também são necessárias, apesar de não serem as mais importantes e as mais vitais para um ser humano sobreviver, mas elas também hoje, né, diante de como é o nosso dia a dia, das necessidades do homem atual, se fizeram também muito importantes. Então, é mais ou menos isso também o que acontece com as práticas exteriores. Né? O que é exterior, ele é importante sim. Né? Então, é importante as minhas orações, que eu reze o terço, é importante a minha postura, né, na igreja, é importante talvez eu tenha alguma insígnia que me ajude a lembrar e que me ajude a testemunhar a minha consagração. Enfim, todas as outras práticas que nós vamos falando, os exercícios espirituais, tudo isso é de grande importância, desde que nos ajudem a viver o interior. Santo Inácio de Loyola, quando ele vai escrever aquele mês, né, dos exercícios espirituais de Santo Inácio, quando vai falar das coisas do mundo, do tanto quanto, né? E isso se aplica a tudo. Então, as coisas do mundo, as coisas desse mundo, né, me são de proveito tanto quanto me ajudam a aproximar de Deus. Né? Então, essa regra, ela também vale aqui nas coisas exteriores, que é exterior me ajuda a viver a minha consagração, me ajuda a espiritualizar, né? Eu devo saber até que ponto isso me ajuda e até que ponto isso pode se tornar uma vaidade. E caso esteja sendo motivo de vaidade, também eu tenho que buscar purificar isso, né? Pedir a Deus a graça de vivenciar melhor isso, mas não simplesmente porque é uma vaidade, então eu não vou mais fazer. Não, mas eu vou tentar me esforçar, né? Eu vou buscar uns meios, vou pedir a graça a Deus para que isso deixe de ser uma simples vaidade e se torne algo que me aproxima de Deus. Né? Em alguns casos, sim, se há exageros e se precisa talvez diminuir o número de orações, o número de práticas exteriores para melhor se viver o interior. Em geral, não é bem assim que se passa, né? Por isso que sempre é bom, nós sempre indicamos que todos procurem um diretor espiritual, um confessor, um padre que te acompanhe, né, durante a sua vida espiritual, porque essa pessoa é que vai saber te indicar, né, vai te ajudar a medir esse tanto quanto. Esse até que ponto eu posso viver as minhas devoções exteriores e o que eu devo fazer, como eu devo fazer, né? Essa pessoa vai nos ajudando a medir, a ter esse equilíbrio, né? De não ocupar-nos do exterior a ponto de que se perca o interior, né? Porque a gente vê muitas vezes pessoas que se dedicam tanto à igreja, se dedicam tanto a pastorais, se dedicam tanto a movimentos que deixam a família de lado, que deixam as suas responsabilidades primeiras para lá. Muitas vezes as pessoas se dedicam tanto às pastorais que não conseguem nem rezar. E aí já não é mais o exterior. É isso que São Luís vem condenar quando ele sempre diz que o interior é o bem primeiro, né? O exterior, ele serve para me auxiliar no meu interior, senão ele não vai ser permitido. Mas, né, nós vivemos essa unidade. A irmã Stephanie, se não me engano, numa formação anterior, já falou dessa diferença do sola, que os protestantes muitas vezes vivem, e do una, que nós católicos vivemos, né? Então, os protestantes, eles têm muito a sola fide, sola escritura, somente uma coisa isolada, né? Somente uma realidade isolada que vai nos salvar, somente a graça, somente a escritura, são 7 solas, né, se eu não me engano. Nós católicos vivemos una, né? Nós vivemos a unidade do ser. Então, o meu interior e o meu exterior devem estar juntos. É o que São Tiago vai falar na sua carta, né? A fé sem obras é morta. O nosso interior, não basta eu dizer que eu
creio em Deus no meu coração se eu não demonstro isso no meu exterior, né? Se eu não tenho práticas que mostrem esse amor. Que amor é esse que não se fala, né? Os casais são uma grande prova disso, né? Como que duas pessoas se casariam se elas se amassem somente no coração, sem nunca demonstrar, sem nunca falar, sem nunca um gesto de carinho, um gesto de amor? Né? Não existe isso. Dom Rafael, ele vai falar num livro, né? Ele conta uma história, né, que eu achei muito interessante. Que ele fala de um rapaz que ele amava muito uma moça, né? Ele era apaixonado por essa moça. Então, todos os dias ele mandava cartas para ela, né? E diariamente mandava cartas, mas sem nunca se declarar, sem nunca ter algum outro gesto a não ser mandar essas cartas anônimas. E um belo dia, essa moça se casou com um carteiro que entregava as cartas. Né? Porque o amor, ele precisa de demonstrações de carinho. O amor, para ele ser correspondido, para ele ser conhecido, para ser realmente um amor, ele precisa desse contato, dessa realidade exterior, né? Então, aquilo que a nossa alma vivencia precisa ser externada. Então, após isso, vamos para as sugestões, né, que São Luís nos faz. Essas práticas que São Luís ele vai descrevendo aqui ao longo do livro, tirando os exercícios espirituais, que são a primeira prática que ele descreve, elas não são obrigatórias para um consagrado fazer, né? Elas são apenas sugestões que São Luís vai dando para como que dá uma luz, né? Olha, você pode fazer isso, você pode fazer essa outra devoção, mas nada é obrigatório, né? São sugestões, então podem ser feitas estas, como podem ser feitas algumas outras, né? Que talvez não existiam no tempo de São Luís, ou não eram tão conhecidas, ou que ele não cita aqui, né? Então, nesse sentido, nós somos mais livres, né, para vivenciá-las, mas são sugestões muito válidas, né, que nos dão como essa luz de o que nós podemos ir vivenciando, né? Então, a primeira prática que São Luís vai falar é da própria consagração, né, após os exercícios espirituais. Então, aqui São Luís até vai fazer uma pequena explicação, né, de como vão funcionar os 12 dias e das 3 semanas de preparação dos exercícios, né? E para que esses exercícios espirituais existem, né? Então, São Luís, ele, quando fez esse mês de preparação, ele se inspirou um pouquinho no que Santo Inácio fez, né, também para os exercícios espirituais, que seria um retiro de um mês, né, todo ele em silêncio, com pregações, orações preparatórias para isso. Claro, hoje em dia a gente não tem condições de uma pessoa que consegue fazer isso, de parar um mês em retiro para se preparar para essa consagração e vivenciá-la. Mas a gente pode, né, então, se adaptando, ter um tempo específico do nosso dia para meditarmos sobre isso. Os exercícios, eles não são somente aquelas orações não é somente repetir aquelas orações que estão aqui atrás no nosso livro, né? Isso faz parte, né? Tem que ser feito. Mas o principal é a meditação, né, desses dias. As meditações que vão nos ajudando a nos esvaziarmos do mundo, a conhecermos nós mesmos. Então, é suplicar essa graça a Deus, meditar e realmente buscar conhecer isso, né? Buscar experimentar isso no nosso dia a dia. Por isso que nós, né, da Fraternidade, lançamos também esse outro livro com meditações que ajudam a vivenciar esses dias melhor. Mas esse livro não é obrigatório, né? Mas essa meditação, sim, né? Então, essas orações, elas são empregadas com esse propósito, né? Que cada dia tem o seu propósito específico, né? Cada tempo vai ter um propósito específico em preparação. E essa meditação, né? Esse realmente olhar para si mesmo, encarar-se, né? A sua verdade, para poder assim se entregar melhor a Deus. Para que a gente faz esses exercícios? Quando eu faço um exercício é para conseguir um condicionamento que hoje eu não tenho, né? Por exemplo, se eu corro, né, para conseguir
a resistência física ou fôlego, não sei, né? Que hoje eu não tenho. Se eu faço musculação é para conseguir o músculo, né? A musculatura que hoje eu não tenho. Então, por isso a necessidade desses exercícios espirituais preparatórios, né? Porque a partir da minha consagração não é simplesmente recitar uma fórmula bonita num dia bonito na igreja, né? Não, é uma mudança de vida, é uma vivência que a partir dali eu estou me comprometendo a viver de uma forma mais séria os meus votos batismais. A partir dali eu estou disposto a buscar a santidade. Só que, claro, nós somos fracos, nós somos pequenos, nós não nos sentimos prontos para isso. E para isso nós temos os exercícios espirituais para nos prepararem para esse dia, né? Para nos darem essa força espiritual para conseguirmos nos entregarmos melhor a Deus. Então, esse é o sentido dos exercícios espirituais, é nós alcançarmos essa força, essas graças espirituais que hoje nós não temos, alcançarmos as virtudes que nós não temos. Então, por isso que esse tempo deve ser levado muito a sério. É sempre bom separar um tempo específico do dia, né? Eu não recomendo, por exemplo, que vocês rezem no final do dia à noite, quando vocês já estão cansados. Porque muitas vezes acontece que a gente pega no sono. Bom, talvez o horário da manhã seria o melhor horário, né? Antes de você ir trabalhar, antes de você começar suas atividades de estudo, talvez até mesmo acordar uns 15 minutinhos mais cedo, para realmente poder interiorizar isso e vivenciar no restante do dia, né? Não deixar para o final quando já se está cansado, quando já está com todo o peso, toda a carga do dia. Ah, uma dúvida que sempre as pessoas vêm nos perguntar, que aqui é muito interessante, né? Porque muitas vezes falam, olha, irmã, eu fiz os exercícios, mas tal dia eu não consegui rezar. Enfim, eu tava com muitas coisas, aconteceram imprevistos e eu não consegui. Eu tinha esse desejo, né, mas não deu. Não é que eu não queria, mas não deu, né? E então eu posso me consagrar mesmo assim? Pode, né? Talvez alguns vão se escandalizar, mas pode sim. Porque, como eu falei, mais do que as orações é essa a intenção. Vocês, né, muitos aqui já iniciaram o tempo de preparação dos exercícios. E aqueles que são consagrados podem testemunhar o quanto é difícil, né? Vocês podem, se quiserem, falando aí no chat, deixar os comentários. Esse tempo, ele é um tempo de muita luta, né? Porque quando nós vamos nos consagrar, nós temos que ter também essa consciência essa realidade do sobrenatural, né? Nós queremos nos entregar a Deus, nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, através da nossa consagração, nós queremos buscar a santidade. E o demônio não está feliz com isso, nada feliz com a consagração de vocês. E ele quer, porque quer, né, nos atrapalhar. Então, existe essa luta, né? Se vocês soubessem a dificuldade que é esses vídeos chegarem para vocês, né? Aqui é realmente uma grande luta para nós irmãs também, uma grande batalha espiritual. Graças a Deus, a maioria dos vídeos chegam para vocês já todos bonitinhos, arrumadinhos, mas aqui volta e meia acontecem problemas, a gente tem que gravar um vídeo mais de uma vez, porque se perdeu do nada, né, de maneira estranha. Há uma batalha espiritual por trás da consagração. Assim como Deus e a Virgem querem muito que nós sejamos consagrados, estão ao nosso lado, o nosso santo anjo, né, deseja muito isso, o demônio não deseja. E ele quer nos atrapalhar, ele quer, né, ele não quer que nós nos entregamos à Virgem, né, porque isso já é um passo quase pro céu, já é quase um estar junto de Deus, né. Acontece muito isso, é muito comum das pessoas não conseguirem fazer todos os dias certinho, né? Mas terem essa intenção sincera de rezar. E isso já basta, né? Então, não conseguir rezar um dia, pronto, retoma as suas orações. Siga fazendo. Não desistam, né? Porque um dia não deu certo, porque algo aconteceu, assim, né? Quando há motivos sérios, né? Que também não é desculpa para quem tá com preguiça de rezar e vai dizer, a irmã falou que não precisa rezar todos os dias. Quando há realmente motivos sérios que não conseguiram rezar, tá certo? Porque esse tempo tem que ser levado a sério. Porque a consagração não é um passe de mágica, né? Não é que a partir de agora Nossa Senhora vai vir e vou me tornar um santo. Infelizmente, não é assim, né? É um passo de uma caminhada mais
próxima de Deus, é um passo para a santidade, mas que precisa do nosso esforço, né? Nossa Senhora vai nos ajudar, vai estar nos guiando de uma maneira muito especial. Há muitas e muitas graças que a consagração traz para as nossas vidas, mas eu preciso também do meu esforço pessoal, certo? Os 12 primeiros dias vão consistir nesse esvaziar-se do espírito do mundo. São Luís vai... Aqui é muito sucinto, porém essa é uma parte muito necessária, né? Que seria se esvaziar-se do que é de mal no mundo, né? Do que é de pecaminoso no mundo. De realmente poder olhar para a minha vida e ver o que não me leva a Deus. Poder olhar para aquilo que eu estou assistindo, poder olhar, perceber na minha vida o que não está de acordo com a vontade de Deus. Sejam as minhas amizades, a minha forma de me comportar, seja aquilo que eu assisto, aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, né? Isso realmente está me levando a Deus? Ah, não, mas isso não me influencia. Sim, nos influencia. A gente pode achar que não nos influencia, mas sim, né? Um exemplo muito claro disso são as novelas. Aqui no Brasil, a gente tem esse grande mal, né? De quase todo mundo assiste, né? Nós sabemos que há estudos, né? Que a partir do momento em que o divórcio e tantas outras coisas começaram a entrar e serem mostradas na televisão, o número disso aumentou imensamente, né? Porque eles colocam uma história bonita e a gente vai se envolvendo. E quando vê, a gente mesmo já tá torcendo para um casal de homossexual ficar junto, para ele largar da esposa, trair a esposa e ficar com a fulaninha lá que é mais bonita, que é mais querida, que é mais não sei o quê. Poder olhar essas coisas mundanas que estão ao nosso redor e o que ainda há de mal nesse mundo e que podem me influenciar, né, com sinceridade e poder cortar com isso, né? Aqui eu volto a dizer, não são as coisas boas do mundo, né? Nós podemos assistir bons filmes, nós podemos ouvir boas músicas, coisas que não vão contra a moralidade, né? Não preciso só agora, então eu só vou assistir TV católica, eu só vou... apesar de que a televisão hoje em dia é bem difícil, né? Mas eu só vou assistir programas católicos, eu só vou ver músicas da igreja, eu só vou... Não é isso. Vocês podem verem bons filmes, vocês podem ouvir boas músicas, vocês podem ver belas artes, vocês podem olhar para a natureza incrível que nós temos ao nosso redor e agradecer e louvar a Deus por isso. Vocês podem fazer muitas coisas seculares, né? Mas aquilo que é mundano, aquilo que é pecaminoso, aquilo que vai contra a moral católica, é isso que nós devemos definitivamente romper e dizer um verdadeiro não. Muitas vezes vai nos doer e vai ser difícil, talvez pareça ser mais forte do que nós, mas nós temos que acreditar na graça de Deus, né? Nossa Senhora está ao nosso lado. A Virgem Maria está com você nesse tempo, né? Então, precisamos tomar essa coragem de romper com as coisas do mundo. E isso não é só para consagrados, né? Isso nós devíamos ter assumido lá no nosso batismo. A consagração, ela é incrível, porque, na verdade, ela não nos leva a um compromisso além daquele que nós já fizemos quando fomos batizados. Aquele que nós fizemos quando nós vamos à igreja, quando nós quisemos assumir a nossa fé. Mas ela nos leva a tomar consciência e ter um grande auxílio para viver aquilo que eu já devia ter vivendo há muito tempo. Aquilo que eu já devia ter, né, na minha vida mudado desde sempre. Então a consagração é esse grande momento de força para a gente poder vivenciar aquilo que já devia ter vivenciado antes. Como Santo Agostinho, né, que sempre pedia para Deus: Deus, tornai-me santo, mas amanhã. Deus, fazei-me santo, mas não agora, né, não hoje. E a consagração é como se viesse dizer, né, hoje. É esse o dia, né, porque nós não sabemos o nosso amanhã. E é o hoje que nós temos para dar a Deus, né. E, claro, essas coisas nos custam, mas no fundo, depois de um tempo, tenham certeza, vocês vão ver a imensa felicidade e o bem que isso vai fazer a cada um de vocês. A alegria que tem
que se tem em romper com essas coisas, né? Em não ser mais escravo do mundo, mas ser livre para dar um verdadeiro sim a Deus. A consagração é isso, né? Essa escravidão que nos tira do pecado e nos põe livres, sem peso algum, para amar a Deus. Partindo desses 12 dias, que eu acredito que já tenha terminado, né? Agora para a nossa consagração, vamos para a primeira semana. E na primeira semana, então, é o conhecimento de si mesmo, a contrição dos seus pecados. Também aqui São Luís usa a expressão do desprezo a si mesmo, né? Que eu usaria como um verdadeiro amor a si mesmo. É esse amor que sabe que nós temos um tesouro em vasos de argila, né? Que tudo que nós somos, reconhecer que aquilo que nós somos e aquilo que nós temos não é nosso, mas nos foi dado de Deus. Que nós fomos criados para a santidade, porém nós traímos, né? Esse nosso primeiro plano de Deus, esse plano tão belo que o Senhor tinha nos confiado de amor. Mas saber que se nós colocarmos, né, aos pés de Deus, se nós nos entregarmos a Deus, nós vamos ser capazes de vivenciar essa consagração e esse amor profundo ao Senhor, né? Essa vivência de uma desconfiança de si, de um não confiar em si, saber que nada é nosso, né? Os dons que nós temos não são para nós, mas para Deus. Muitas vezes nós temos que usar ele em favor do outro, mas para Deus, né? Então aqui, nessa primeira semana, eu convido vocês a fazerem um grande exame de consciência de toda a vida, né? E não só daquilo que é mal, dos nossos pecados, mas também de ver a graça de Deus na nossa vida, como que Deus veio à nossa vida. De olhar as nossas virtudes, as nossas qualidades e como elas estão sendo empregadas nesse caminho de santificação. Como elas podem ser melhor colocadas a serviço de Deus, a serviço de Nossa Senhora e a serviço dos irmãos para a santificação. É esse saber que não somos nós, né, mas é o próprio Senhor que nos guia. Na segunda semana, ao conhecer a Santíssima Virgem, pedir esse conhecimento ao próprio Espírito Santo. Conhecer Nossa Senhora não para simplesmente conhecer Nossa Senhora, né? Mas na próxima semana já vai ser o conhecimento de Jesus Cristo. Eu quero me entregar a Nossa Senhora. E é muito bonita essa dinâmica. Primeiro nós nos conhecemos, para depois nós conhecermos a Santíssima Virgem. E assim depois conhecermos a Cristo. Para nos dar, né, nos consagrar a isso, nos entregarmos inteiramente, nos entregarmos totalmente. Sempre me é muito bonito pensar nisso, né? Para que eu possa me entregar, então eu preciso primeiro me ter, preciso possuir para poder entregar. Como se eu pedisse para vocês agora, quem aqui que está assistindo essa aula quer me dar R$1 milhão, fazer essa doação para a Fraternidade Arca de Maria? Muitos vão dizer que gostariam, mas eu não tenho R$1 milhão, irmã. Pois é. E como que nós vamos nos dar a Nossa Senhora, como que nós vamos nos entregar se nós não nos conhecemos, se nós não nos possuímos? Por isso que São Luís vai seguindo essa dinâmica. Primeiro o conhecimento de si, depois o conhecimento daquela a quem eu vou me entregar, né? Como que vocês... Talvez também vocês vão falar, né? Depois eu pedir essa super doação de R$1 milhão, vocês vão dizer, tá, mas... pra quê? O que vocês fazem? Depois vocês vão querer, né, saber, tá bom, eu vou doar, irmã, caso alguém tenha, né? Mas o que vocês fazem? Né? Quem são vocês? Pra que vocês precisam desse dinheiro? O segundo passo é isso. Conhecer para quem nós vamos nos dar, né? Aonde nós estamos colocando aquilo que nós somos. O conhecimento de Nossa Senhora, ele vai se dar à medida, né, do nosso crescimento espiritual. Claro, esse itinerário dos exercícios, ele nunca vai cessar, porque, na verdade, aqui nós estamos nos entregando a grandes mistérios. Tanto nós mesmos, como criados por Deus, como a Virgem Maria, como o Senhor Jesus Cristo, esses três conhecimentos, eles são mistérios, porque são do próprio Deus. Nossa Senhora e nós fomos criados por Deus, então somos grandes mistérios. A Senhora mais ainda. E Jesus, então, nem se fala, né, que é o próprio Deus. Para isso, nós precisamos sempre ir nos aprofundando. Por isso que também São Luís, no final, vai recomendar que se repitam esses exercícios sempre, né?
que se repitam anualmente. E até mesmo ele fala que aqueles que desejarem podem repetir todos os meses essa consagração e esses exercícios. Então, é uma prática contínua na nossa vida, mas vão nos fazerem melhor entender e os exercícios, essa é a grande diferença da consagração pelo método de São Luís dessas outras consagrações que nós fazemos a Nossa Senhora, né, como aquela que se reza geralmente, né, ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço neste dia. Essa consagração nós nos entregamos em um dia e não tem toda essa preparação. Então essa consagração se torna muito mais profunda exatamente por essa preparação e por essa entrega que é eterna, né, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Próximas sugestões de São Luís é a coroinha de Nossa Senhora. Né? Aqui também nós podemos colocar o Santo Terço, né, o Santo Rosário, que seriam a coroinha mesmo, essa oração né, em honra às 12 estrelas da coroa de Nossa Senhora, que é sempre relembrar as virtudes, o louvor de Nossa Senhora, né, em especial o Santo Terço, o Santo Rosário, que é onde nós vamos ver, né, toda a vida de Cristo através dos olhos de Maria. É o grande pedido de Nossa Senhora sempre, né? Quando ela vem a esse mundo é para pedir a oração do Santo Terço. Né? Em todas as suas aparições que foram reconhecidas pela Igreja, Nossa Senhora sempre pede essa oração tão bela, né? E o mais belo é que é um pouco a vivência dessa espiritualidade, né? De que nós não contemplamos simplesmente os mistérios de Nossa Senhora, quando nós rezamos o Santo Terço, né? Mas nós contemplamos a vida de Jesus Cristo, os mistérios da vida de Jesus Cristo, através dos olhos de Nossa Senhora, né? Então, a Ave Maria é como essa música de fundo, né? De um belo filme, onde nós vamos assistindo a cada passo da vida de Jesus. 236, São Luís vai falar das cadeiazinhas. Aqui São Luís fala dessas cadeias. Aqui também hoje é um pouco polêmico esse assunto, né? Uso ou não uso corrente? Posso ou não posso? Ah, mas meu pároco não gosta, não sei quem não aprova. É uma questão um pouco difícil, né? Aqui no nosso, quem se interessar aqui no nosso site, né, nós vendemos as cadeias. O que nós pedimos sempre, nós sempre aconselhamos o uso da prudência, né? De um cuidado, né? Para não causar escândalos. Por que o uso da cadeia hoje é tão polêmico? Muitos consagrados a Nossa Senhora deram maus exemplos, né? Não tiveram uma preparação correta, não tinham uma visão correta de igreja, né? De toda a sua vida espiritual. Por isso, né? Acabaram dando alguns maus exemplos e então a cadeia ela não é muito bem vista em alguns lugares, né? O que nós sempre recomendamos é que não tente se causar escândalos, né? Então existem essas cadeias, mas nós temos alguns modelos de correntes aqui que são discretos, que não vão causar escândalo, né? E que podem ser de grande fruto, né? E também não só o uso da corrente, se você não consegue usar, existem outras insígnias, né? Uma medalha, um escapulário, que podem ser também sinais dessa consagração. Pode-se sim usar as cadeias, né? É um sinal bonito, é um sinal louvável e que até mesmo nos ajuda a nos identificarmos como consagradas, né? Porque esses outros sinais, eles são marianos, mas eles não identificam tão especificamente a consagração. Mas é necessário esse cuidado para não se gerar nenhuma polêmica, nenhuma briga. Em caso porque a partir do momento em que você vai, ao invés de gerar paz, a unidade na igreja, um bom testemunho, então já é melhor que não se use, né? Se não vai edificar, não se é aconselhado, né? Lembrando daquilo que eu falei lá no início, tanto quanto. As cadeias também entram nisso. Tanto quanto me ajuda e ajuda os outros a se aproximarem de Deus, eu posso usar minha cadeia. A gente sempre pede prudência e um equilíbrio, né? Eu também não preciso usar a corrente de uma âncora de um navio no meu pulso, né? Posso usar uma corrente mais tranquila, né? Uma coisa mais delicada, né? Mais próprio para leigo, que não vai causar estranheza no meu trabalho, nos meus estudos, né? Pessoas de fora da igreja que vão ver não vão entender. E muitas vezes as próprias pessoas da igreja vão perguntar, mas pra que essa corrente, né? Aqui, né, também quem
se interessar, aqui no nosso site nós temos alguns modelos de cadeias, né, que são esses que nós recomendamos. Mas também vocês conseguem em outros lugares, em outros sites. Culto à Encarnação, né, do Mistério da Encarnação. São Luís vai falar muito desse dia e é muito especial para nós consagrados a Nossa Senhora, para nós escravos de Nossa Senhora, porque justamente ele vai falar, vai ser o dia, né, em que Nossa Senhora fala o seu et antilla domino, né? Eis aqui a escrava do Senhor, né? É o dia que Nossa Senhora responde ao anjo que ela é a escrava do Senhor e que Deus vem fazer-se no seu seio, que Deus se encerra no seu seio e se faz também servo, né, assim, independente da Virgem. Então, esse é um dia, né, que é ao mesmo tempo uma comemoração mariana pela Anunciação, mas também é o dia da encarnação do Verbo. Então, é a festa, né, de Nossa Senhora e de Jesus por excelência, é o dia que se comemoram os dois juntos, né? Geralmente a gente ou comemora festas que são dedicadas a Nossa Senhora, né? Sempre em honra a Jesus, né? Sempre tendo em primeiro lugar Jesus, mas que são especificamente marianas, né? De um mistério mariano. Ou mistérios da vida de Jesus, em que Nossa Senhora está também presente, mas que são próprios da vida de Jesus. E esse é um dia onde os dois se encontram, né? É um dia onde é uma comemoração mariana, mas também é uma comemoração cristológica, né? Então, ambos estão nesse dia. Inclusive, aqueles que se consagram nesse dia recebem indulgência plenária, né? Nesse dia de consagração. Então, caso alguém deseje renovar sua consagração no dia 25 de março, né? É um dia onde a Igreja dá indulgência plenária aos consagrados à Virgem Maria, por esse método de São Luís. Então, é um dia muito caro a nós, por essa realidade, né? Unir Deus e a Virgem Maria. É o dia em que Nossa Senhora fala o seu sim a Deus. E que nós, né, como consagrados, somos chamados a ser o eco desse sim no mundo, né? A continuação desse sim de Nossa Senhora aqui nessa terra. Então, depois São Luís ainda vai falar do Magnífica. O grande louvor a Nossa Senhora, de Nossa Senhora a Deus. Que é um pouco do que é a vida de Nossa Senhora sempre, né? É como uma continuação desse Magníficat perpétuo, né? E é o que ela realiza em nós. Para mim, esse dia também é um dia muito bonito, porque Nossa Senhora vai, né, até a sua prima, e Santa Isabel louva Nossa Senhora, né? Ela fala, quem sou eu, né, para que a mãe do Senhor venha até mim? Que graça é essa? E Nossa Senhora, em vez de dizer, é isso aí, sou eu mesma, eu sou demais, eu tô com o rei na barriga. Não, ela faz um grande louvor a Deus, né? Então, nós louvamos Nossa Senhora e ela, em resposta, louva ao próprio Senhor. Isso é um grande resumo da vida de Nossa Senhora, talvez o Magnífica. E cada vez que nós o rezamos, devemos ter isso em mente, né? Nós, como religiosos, os sacerdotes, diariamente nós rezamos no horário, né, das vésperas, no final do dia nós rezamos essa oração. Mas também todos são convidados a rezarem novamente ela e terem esse carinho especial por essa oração. E aqui tem muitas outras devoções, né, a Nossa Senhora que nós podemos ainda colocar e que podem ser vividas por um consagrado. Mas essas são as principais que São Luís vai colocar para que também nós tenhamos esse pequeno guia, né? Mas lembrando, cada um pode fazer conforme a sua vida, conforme a sua vida de oração, conforme as ocupações diárias. Também é sempre muito bom, né, que se tenha um diretor espiritual para ajudar nesse discernimento do que fazer, o que rezar, o que escolher, né, para que a gente não caminhe sozinho, mas tem alguém também a nos guiar. Porque a nossa consagração, a nossa vida espiritual não é uma receita de bolo, né, onde eu vou dizer para vocês, olhem, coloquem isso, façam isso, e vamos misturar aqui, mexe ali, tantos graus, que vai dar esse resultado no final. Não, né? Infelizmente a nossa vida espiritual não funciona assim. Felizmente, mas não, né? Felizmente. Então, porque Deus nos criou diferentes, né? Então, cada pessoa tem a sua particularidade na vida espiritual. Essas aqui são algumas orientações para nos guiarem, mas não que exatamente tenha que ser assim, ou que nós só podemos nos prender a isso, né? Não, cada um vai ter o seu próprio caminho de santificação. A santificação de cada pessoa é diferente, né? Quando nós vamos ver histórias dos santos,
cada santo, todos chegam ao mesmo destino, que é Jesus, né? Mas os caminhos são diversos. A grande graça é que agora nós vamos ter Nossa Senhora nos guiar, né? Nós vamos ter esse grande guia que vai nos mostrar o nosso destino, que vai nos tomar pela mão e fazer com que nós sigamos a nossa própria estrada de santificação, que é sempre diferente umas das outras. Essas são as práticas exteriores que São Luís coloca. Outras coisas que eu vou... Uma outra, na verdade, que eu vou incluir aqui, que São Luís não fala, mas que já foi um pouquinho comentado e que é muito ligado à consagração, que é a maneira de se vestir, a modéstia em si. Como que é isso? O que é isso, afinal? Talvez quem não tenha muito contato com alguns grupos, talvez ainda não ouviu isso, né? Mas muita gente pensa que, pronto, depois da consagração, então eu não posso mais... As mulheres não vão mais poder usar calças, só vão poder usar roupas, né, quase como de uma religiosa, como eu, ou então não vão mais poder ter vaidade, né, porque Nossa Senhora não tinha vaidades. E também a gente precisa novamente entrar na questão do equilíbrio. Claro, a partir do momento que nós nos entregamos a Nossa Senhora, toda a nossa vida é de Nossa Senhora. E como eu já falei uma vez, né, numa formação muito superficialmente, a nossa maneira de nos vestir também é de Nossa Senhora. Então, é pecado usar calça? Não. Mas vai variar muito de qual tipo de roupa, né? Então, não é que a partir da consagração só se possa usar vestido e os homens tenham que andar sempre com roupas sociais. Não é isso. Existem certas modas, né? Como Nossa Senhora disse em Fátima, que ferem o coração de Deus. E coisas que talvez hoje a gente não veja já com tanta maldade por ter se tornado muito comum, mas não é porque é comum que é correto. Então, por exemplo, posso sim usar uma calça, né? Tem pessoas que têm dificuldade, mulheres que, bom, né? Nós crescemos nessa sociedade onde já todo mundo se veste dessa forma, né? Então, por isso que mulheres que têm dificuldade de usar um vestido, de usar alguma roupa mais assim, né? Mas isso não é um impedimento à consagração. Nem que a partir da minha consagração eu só posso usar assim. Existem calças que podem ser usadas tranquilamente, né, femininas, soltas, né. Agora, por exemplo, uma leg, né, já é diferente, né, não é o tipo de roupa mais apropriado por expor totalmente o corpo da mulher, a não ser, claro, que tenha, sei lá, um vestidinho por cima, né, aí já muda muito. Também nisso, muitas vezes a gente pode entrar num quadradinho. Aqui os dois exageros, né, então não é que a partir de agora eu vou poder usar... Então aqui entra sempre esse grande equilíbrio também, que nós precisamos buscar em tudo. Hoje, na nossa sociedade, nós precisamos cada vez mais, nós católicas, né, resgatar a feminilidade e a masculinidade. Por isso a modéstia é tão importante hoje, né, e é tão falada hoje. Por isso que se recomenda tanto o uso, talvez, de saias, de roupas mais femininas e para os homens roupas masculinas, né? Às vezes a gente acha que nesse ponto só entram as mulheres, mas os homens também vão entrar aqui. Que os homens sejam homens e que as mulheres sejam mulheres, né? Isso é algo muito, muito importante para os nossos dias. Então existe um certo equilíbrio, né? Aqui eu vou mostrar algumas imagens para vocês de mais ou menos o que seria isso. Existem, às vezes, eu posso cair tanto na sensualidade, né, por exagerar muito na roupa, como também eu não posso simplesmente pensar que eu tenho que cobrir tudo, né? Por exemplo, a burca, né, que os muçulmanos usam. Isso já tira a dignidade da mulher, né? Onde a mulher só pode mostrar os olhos através de uma telinha. Isso já vai roubando quase a dignidade de uma mulher. E também as mulheres precisam estar bonitas, né? Segundo o seu estado de vida. Precisam se arrumar, seja para o seu esposo. Uma mulher tem que estar bem para o seu esposo. Não só para a própria sociedade, não... Uma consagrada não é proibida, por exemplo, de usar maquiagem, principalmente se ela é casada ou se ela está procurando um casamento. Deve se arrumar, sim, não indo para o lado da sensualidade. As roupas, né? Qual seria a medida certa? Muitas vezes perguntam isso, né? Então, diante disso tudo, eu não sou muito de passar a régua em tudo. Falar, olha, tantos centímetros abaixo do joelho, tantos centímetros... Não, mas... Bom, que não exponha principalmente essas regiões que são mais sensuais, né? Que nós sabemos que atraem mais os homens.
E também os homens, né, não usarem aquelas roupas tão apertadas que também podem, né, gerar algo em outras mulheres. Também é necessário, ao mesmo tempo, buscar uma certa beleza, uma elegância, né, uma beleza elegante. Porque isso fala de Deus, isso demonstra Deus através de tudo. Eu vou deixar essas imagens como algumas inspirações para as mulheres e para os homens, né, de roupas, de sugestões de roupas, né, que vocês podem usar. Claro, vocês podem buscar outras roupas, né, outras maneiras, outras formas, mas para vocês terem uma ideia do que seria o mais adequado. Sempre calças para mulheres, sempre uma calça mais solta, né, busquem roupas mais soltas se forem usar. A saia, nós temos que admitir, ela sempre deixa uma mulher mais bonita e mais elegante. Mesmo que não goste de usar, a gente tem que admitir isso. E nesses tempos onde nós precisamos cada vez mostrar mais a nossa feminilidade, talvez ela seria mais indicada, mas, claro, às vezes nas atividades do dia a dia, ela não se torna tão prática. Também nós podemos olhar por esse lado, ter esse equilíbrio sempre. Outra questão que também sempre gera um pouco de polêmica, talvez seria o uso do véu na Santa Missa, né? Já vi muitas pessoas falando que a partir da Santa Missa, então as mulheres todas têm que usar aquele véuzinho de renda. Eu tô falando isso porque essa consagração está abrangendo o Brasil inteiro, né? Como fazer isso? Bom, em primeiro lugar, é proibido usar véu na missa? Não. É obrigatório? Também não. Então, mas o que eu faço? A partir da consagração, a consagração ela não tem nenhuma relação com isso, tá bem? Só para começar. A consagração nos chama a uma santidade. Nós temos muitas santas que nunca usaram véu de renda na missa hoje em dia, né? As beatas, mas jovens, muitas nunca tiveram isso. Então eu posso usar ou não posso usar, eu devo usar ou não devo usar. Vai depender muito de onde você está. Como é a sua comunidade? Já tem isso? Como é visto? Tem abertura a isso com o meu pároco? Por isso, mais uma vez, meu diretor espiritual, meu pároco, meu confessor, se há abertura, tudo bem, pode usar, né? Tranquilo. Agora, não tem, vai causar polêmica, vai, sei lá, gerar algum mal-estar. Talvez vai gerar um mau testemunho, um desconforto. Não é essencial, né? Não é necessário. Será que realmente vale a pena, né? Em algo que não é tão essencial. Ainda insistir? Eu sei que isso aqui vai gerar um pouco de polêmica, talvez. Mas assim, né? Se não há abertura na sua comunidade, eu recomendo que não use. Agora, se é permitido, tudo bem, né? Não tem problema. Não é nem indicado, nem contraindicado. Mas vai depender muito da sua própria realidade na sua comunidade. Acho que é isso. Essas são as práticas externas. Talvez tenha alguma coisa que vocês ainda estão na dúvida. Aqui talvez entre aquelas tantas coisas, né? Me disseram que um consagrado tenha que fazer isso. Um consagrado precisa fazer aquilo. Muito dificilmente vai ter algo. Tirando os exercícios, não existem coisas que um consagrado é obrigado a fazer após a sua consagração. Ele é obrigado a amar a Deus, a amar a sua igreja, estar em união com a igreja, a buscar a santidade. Fora isso, todo o restante são sempre sugestões que São Luís vai dando, né? Mas também, em caso de dúvidas, entrem em contato conosco. Por favor, não fiquem com dúvidas, vocês podem falar conosco, né? Nós estamos aqui sempre disponíveis no nosso número de WhatsApp, nosso e-mail, para justamente nós termos esse diálogo, né, com vocês. É um pouquinho mais difícil por ser um curso online, né, da gente ter esse acompanhamento pessoal com cada um. Mas nós estamos muito abertas e dispostas a ajudá-los. Então, caso de dúvidas, por favor, não fiquem com dúvidas, não fiquem, eu acho que, eu pensei que, eu entendi que a irmã falou que. Não, né? Podem entrar em contato conosco, podem tirar as suas dúvidas, né? Nós imploramos isso, nós queremos ajudá-los nessa formação, por isso desse curso, nós estamos sempre abertas a ajudá-los, tá certo? Então, das práticas exteriores foram isso. Na próxima semana
Essas serão as práticas interiores. E depois já vai ser o nosso retiro para a consagração. Espero que estejam conseguindo se preparar, que estejam conseguindo fazer boas orações, uma boa meditação, um bom tempo de interiorizar isso tudo, né? Alguém ainda não conseguiu agora de realmente entrar, tá fazendo as orações, né? Agora é o tempo, né, de cada vez mais nos aprofundarmos nisso. Caso alguém não começou as orações, não conseguiu, tá vendo esse vídeo mais tarde, tá fazendo esses cursos mais tarde, todas essas aulas vão ficar disponíveis. Você pode se preparar para a consagração em uma outra data. Então vamos agradecer a Deus, a Virgem Maria, por esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa semana a todos. Até agora o nosso retiro, onde nós vamos nos reencontrar. Salve Maria!